Na coluna de Direito desta quinta-feira, a gente vai falar sobre os deveres e as garantias do trabalhador quando apresenta o atestado médico. Quem está aqui com a gente é o advogado Paulo Vitor Souto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. A gente tem aqui duas perguntas parecidas de telespectadores. O Charles Rodrigues, lá de Queimadas, e o José Paulo, de Alhandra. Eles estão querendo saber primeiro, né, sobre a declaração médica, que tem empresa que não aceita. Como é que pode proceder nesse caso? E também a questão da diferença em atestado médico e da declaração médica. Tem alguma diferença? É tudo igual? Tem, Linda, e esse é um dos nossos objetivos, esclarecer essa diferença do atestado para a declaração médica. De fato, a empresa está correta quando não aceita a declaração do médico de comparecimento à consulta. A declaração ela não tem o condão, o poder de abonar a falta. Mas o atestado médico, sim. O atestado médico pode abonar a falta. Então, a diferença desses dois tipos de declaração e atestado é exatamente essa. É que a declaração de consulta, de comparecimento à consulta, apenas atesta que a pessoa esteve no médico, mas não que ela está inapta para o trabalho. A diferença básica é essa. Então, as empresas estão corretas quando não abonam falta simplesmente pela apresentação da declaração médica. Agora, com relação ao atestado, qualquer tipo de atestado, ele deve ser aceito pela empresa? O atestado médico, sim, ele deve ser aceito pela empresa. Agora, também tem que fazer uma observação extremamente importante, Linda. Várias profissionais de saúde podem emitir atestado médico, como o profissional de fisioterapia, o profissional de odontologia, o profissional médico mesmo. Esses profissionais, alguns deles são aceitos, outros não. O único atestado médico que tem o poder, que tem o condão de abonar a falta, é o atestado do médico e do odontólogo. As demais categorias de profissionais da saúde, elas não têm esse poder de abonar a falta. Isso já é pacificado, tanto pela jurisprudência como pela legislação. Agora, qual é o prazo de entrega máximo desse atestado? A lei, Linda, também é omissa em relação a isso. O que é que acontece? Os costumes recomendam que seja 48 horas da data de emissão. Não é da data que o empregado retorna ao trabalho. Então, é importante que haja essa diferenciação. A partir do momento que foi emitido o atestado médico, que o empregado entregue à empresa. Se não pode comparecer, que ele mande um parente ou remeta via eletrônica, normalmente por e-mail. A gente nunca recomenda que seja enviado via WhatsApp, porque às vezes é um meio um tanto quanto informal. Se não há um WhatsApp profissional da empresa, pode terminar se perdendo esse atestado. E se não for entregue a tempo, essa falta pode não ser abonada. Aqui a gente tem a pergunta da Edilênia, lá de Mangabeira. Ela está perguntando se, referente ao atestado, é descontado também na produtividade esse dia que ela está de atestado? Sim, o atestado médico, quando a pessoa falta, mesmo por motivo justificado, o empregador tem direito até mesmo de descontar o vale transporte, o vale alimentação, porque são por dias efetivamente trabalhados. No caso dela, se a produtividade for pelo dia, sim, pode ser descontado. Ele vai ter apenas o salário do dia. Aqui a pergunta do Jorgivaldo, do lado Colinas. Ele está perguntando se o atestado, esse dia de atestado, no fim das contas, conta também como tempo de serviço. Por exemplo, você passou uma semana de atestado médico. Quando for fechar as contas na empresa, se essa semana também vai estar incluso nessas contas ou não? Sim, para conta em relação ao salário, provavelmente deve ser essa pergunta dele. O empregador, Linda, ele é obrigado a pagar os 15 primeiros dias de afastamento. Depois disso, o empregado tem que ser encaminhado para o INSS. E o INSS é quem vai arcar com o valor do salário, o valor do benefício dele. Mas em relação ao tempo anterior aos 15 dias, o empregado deve arcar e, sim, deve ser contabilizado e colocado no contra-cheque. O que acontece se o empregado entregar um atestado médico falso à empresa? O que é que pode acontecer com ele? O atestado médico falso, Linda, é motivo de justa causa. Pode ser considerado até crime, a depender do modo como ter sido feita essa falsificação, mas é considerado motivo de justa causa e pode ser aplicada essa penalidade máxima ao empregado. E com relação o empregador, por exemplo, é obrigado a pagar todos esses dias de afastamento do empregado ou não? Não, é exatamente aquela questão que esclareceu. São os 15 primeiros dias. O que realmente não pode ocorrer é passar esse tempo o empregador arcar. Uma recomendação que a gente sempre dá, tanto para o empregado como para a empresa. Em relação à empresa, que tem um protocolo que realmente demonstre o tempo que o recebimento do atestado médico. A partir disso, fica um controle melhor, tanto para o empregado como para o empregador. E o empregado respeitar
respeitar o prazo de apresentação. Ok, Paulo. Obrigada pela sua participação, pelos Obrigado a esclarecimentos você, Linda. aí. Obrigado, telespectador. Até a próxima e obrigado aos nossos telespectadores que participaram também.